Graça e paz, irmãos. Para quem não me conhece, me chamo Felipe, sou um dos professores colaboradores aí, e a gente ficou para falar hoje sobre os evangelhos sinóticos, e eu espero passar aí bem resumidamente. Por que que eu estou falando resumidamente? Porque o assunto é bem longo, não vai dar para esgotar ele todo, mas eu acredito que o que vai ser passado aqui vai ser aí uma bagagem suficiente para vocês já entenderem os evangelhos sinóticos, o que são, o problema do evangelho sinótico, que está dentro aqui do nosso objetivo, e apresentar também aí teorias que tentam resolver este problema de forma consistente e clara. Então, os evangelhos sinóticos, eles têm um problema relacionado a ele, e vocês vão entender o que que é esse problema. E aí a gente tem algumas teorias que os estudiosos aí ao decorrer dos anos foram levantando para tentar resolver essa questão, e a gente tem aí algumas que respondem muito bem e trazem um esclarecimento bem bacana com relação a este problema, tá? Primeiro, por que evangelhos sinóticos? Isso começou a ser chamado, não foram os pais da igreja, não foram os primeiros cristãos que trouxeram esse nome, é um nome bem recente, ali no século XVIII, pelo um teólogo chamado Griesbach, ou Griesbach, né? Não sei pronunciar de forma correta, mas ele trouxe essa ideia por quê? Porque os evangelhos eles olham para uma mesma ótica, uma mesma visão, é isso que significa sinótico, vem da palavra grega sinopsis, que significa que é essa ideia de olhar em conjunto, ter a mesma visão. E isso fica muito claro quando a gente olha para os evangelhos sinóticos. E por que que ele escolheu esse nome? Por causa das semelhanças que há entre Mateus, Marcos e Lucas. Quando a gente olha, faz uma leitura, até mesmo leiga, até mesmo uma pessoa que nunca estudou, não fez um curso de teologia, ainda que seja um médio ou um básico, ela vai ver que há uma semelhança muito grande entre esses evangelhos. Por isso que ele traz essa ideia de sinóticos, mesma visão, mesmo ver em conjunto. Tá? Então ele traz então esse nome, por isso que se chama evangelhos sinóticos. O problema do evangelho sinóticos. Quando a gente fala do problema do evangelho sinóticos, a gente tem que entender o seguinte: por que que há um problema? Esse problema ele é evidenciado quando a gente percebe que entre 93 e 95% do evangelho de Marcos, ele é produzido tanto em Mateus quanto em Lucas. Para vocês terem uma ideia, dos 661 versículos contidos em Marcos, exceto 30 não é encontrado nos demais. Só para vocês terem uma ideia da tamanha semelhança e tamanha coincidência, vamos dizer assim, a gente vai ver que não são bem coincidências, né, mas vamos usar esse termo bem ruim para o momento, de que eles têm entre si, as semelhanças que eles têm entre si, somente 30 do Evangelho de Marcos não é encontrado nos outros chamados Evangelhos sinóticos. Eu trouxe um quadrinho só para vocês terem uma ideia de como que fica quando a gente olha os três evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, que são chamados sinóticos, e por que que João não entra nisso? Porque João ele tem apenas 8% de coincidência com os demais. Então, o evangelho de João, apesar de ser um evangelho também, segundo escreveu João aí, de Jesus, ele não é considerado sinótico por conta disso. Então, observe que 93% ele está contido aí nos demais evangelhos, que é Mateus e Lucas. Marcos aqui ele é tido como a primícia, para vocês entenderem aí como que ele fica nos demais evangelhos. Então, o quadro ele expressa essa relação de coincidência entre os evangelhos, usando aí Marcos como uma unidade básica. Quando a gente olha para esse quadro, essas coincidências não significam que elas estão exatamente em ordem verbal, mas são estreitamente ligadas, assim, são muito parecidas, algumas delas são idênticas, mostrando de fato uma relação de que inclusive há uma fonte comum, uma origem comum para que eles tenham registrado essas informações. Como vocês podem observar, 93% do Evangelho de Marcos ele é encontrado em Mateus e Lucas, mas somente 58% de Mateus e 41% de Lucas é encontrado em Marcos. E isso já começa a nos dar aí
algumas dicas de quem escreveu quem primeiro. Quem foi que escreveu primeiro? Quando a gente observa esse quadro, a gente vê que 93% de Marcos é encontrado ou em Mateus ou em Lucas, mas apenas 58% de Mateus e 41% de Lucas é encontrado em Marcos. Então isso já nos dá uma dica aí de quem usou quem aí como fonte primária. Esse quadrinho eu tirei dessa legendinha que está aqui embaixo, desse introdução ao estudo dos evangelhos, de um livro. Depois eu posso passar para quem houver de interesse para estudar um pouquinho mais sobre o assunto. Quando todo o material comum aos 3 sinóticos é extraído, apenas 250 versículos são partilhados por Mateus e Lucas e não são encontrados em Marcos. Olha que interessante. Dos 93% a gente viu de Marcos, a gente viu que está distribuído entre Mateus e Lucas. Mas a gente tem 250 versículos que é igual, comum, entre Mateus e Lucas, porém não tem em Marcos. Então perceba que há uma estrutura que gera um problema, uma dificuldade para nós. Por isso a ideia do problema dos evangelhos sinóticos, tá? Isto deixa cerca de 300 versículos em Mateus, 580 versículos em Lucas, que não estão em comum com Marcos ou em comum um com o outro. Então, vamos lá. A gente tem 93% que está comum entre Mateus e Lucas, que vem de Marcos. A gente tem 250 versículos que são em comum entre Mateus e Lucas, e que não tem em Marcos, e a gente tem aí 300 versículos de Mateus e 580 versículos de Lucas que não estão nenhum e nem outro, que são exclusivos tanto de Mateus quanto de Lucas. E aí a gente vai vendo que a gente vai encontrando algumas dificuldades. E mais para frente eu vou mostrar para vocês como a gente resolve isso, como que os teólogos chegaram nessas conclusões para tentar solucionar esse até então parente problema dos evangelhos sinóticos, tá? A concordância em um grande número de casos é encontrada no vocábulo e na ordem das palavras. Então, quando a gente vê as semelhanças que cada um tem um com o outro, a gente vai ver que, inclusive, a concordância de vocábulo e a ordem que foi colocada as palavras, elas são muito idênticas. E aí também vai trazendo dicas para nós do que pode ter acontecido no processo de compilação desses evangelhos. Em outros exemplos, por exemplo, a gente vai ver que eles usam sinônimos ou eles invertem as ordens das palavras. A gente não sabe o porquê, mais para frente a gente vai entender um pouquinho, talvez o porquê que foi feito isso, mas eles fazem isso. Então, o exemplo, em vez de eu falar, eu estou indo para a igreja de carro, ele usa um sinônimo para falar que vou para a igreja. Ele troca o vocábulo ou usa um sinônimo, mas a ideia é essa. Ele está falando a mesma coisa, porém de forma diferente. Quando Mateus e Lucas divergem da ordem de Marcos, um deles é fiel a Marcos. Mateus e Lucas dificilmente concordam juntos em contraposição a Marcos. Então, perceba que quando um ou outro diverge, um deles acaba sendo igualzinho a Marcos. Eles dificilmente, Mateus e Lucas, vai em oposição divergir contra Marcos. E quando a gente fala na questão de divergir, é naquilo que é igual, nos textos que você vê que são iguais as narrativas. Então, quando um ou outro tem um pouquinho de diferença na narrativa, um deles pelo menos vai estar igualzinho de Marcos. Eles dificilmente vão narrar a mesma história, só que em contraposição a Marcos. Então, novamente, mais uma dica de quem talvez tenha escrito aí o primeiro evangelho. Eu vou dar um exemplo para vocês. O que a gente fala de problema sinótico? E principalmente, como eu acabei de falar agora, com relação a que quando um diverge de Marcos, o outro vai se manter fiel. Então, só para vocês entenderem. Então, um texto aqui bem conhecido, que é a narrativa ali dos ladrões na cruz. E é interessante que essa narrativa onde um dos ladrões se arrepende e pede para que o Senhor lembre-se dele quando ele entrar no reino, é exclusiva de Lucas. Nos outros, você não vai encontrar isso. Olha que interessante. A gente sempre vê que os ladrões, um deles se arrepende, mas no Evangelho de Mateus e Marcos, a gente vai ver que eles, ao contrário do que Lucas fala, eles insultam Jesus. E percebam que eles estão em comum acordo na ideia de que os ladrões estavam insultando Jesus.
E aí traz de fato o que eu acabei de dizer para vocês. Quando um deles diverge de Marcos, o outro acaba sendo fiel a Marcos. Então, dificilmente ambos vão, tanto Lucas quanto Mateus, eles vão trazer uma mesma narrativa que vai contradizer o que o Evangelho de Marcos está dizendo. Então, perceba que é esse tipo de situação que levou os estudiosos a colocar isso como um problema dos evangelhos sinóticos. Depois a gente pode escorrer um pouquinho melhor sobre isso, mas eu trouxe esse exemplo aqui só para vocês entenderem o porquê problema dos evangelhos sinóticos, tá? Esclarecendo então um pouquinho desse problema. Para esclarecer isso, os teólogos eles utilizaram uma técnica de literária que foi utilizada por um teólogo chamado Bultmann, esse é o sobrenome dele, eu não me lembro agora o primeiro nome. Ele foi um teólogo liberal, porém ele contribuiu e muito com algumas das técnicas para se entender e poder esclarecer esse tipo de problema. Então, é com base nessas técnicas que a gente vai tentar esclarecer isso. A primeira é a crítica da forma, que a gente chama. E a crítica da forma, ela vai estudar a origem dos material. Então, o que essa crítica da forma ela vai fazer? Ela vai pegar todo o conceito histórico, todo o panorama ali do momento que eles estavam vivendo, a realidade deles, como eles compilaram os materiais até chegar no primeiro documento escrito. Então, essa análise histórica, cultural, de documentos, até se compilar aquilo que a gente tem hoje como evangelho, é chamada de crítica da forma. Uma outra crítica é a crítica da fonte. A crítica da fonte, ela vai logo fazer a investigação das circunstâncias em que os atuais evangelhos usaram ou mais documentos escritos para poder fazer aí a compilação dos seus evangelhos. Então, o primeiro estuda toda a origem até chegar o primeiro escrito, o primeiro documento escrito. A crítica da fonte, ela vai fazer a investigação das circunstâncias em que esses evangelhos usaram um ou mais documentos escritos. Então, eles vão analisar não só a origem, mas também a circunstância desses documentos. E a crítica da redação, ela vai, de certo modo, estudar o modo pelo qual os autores eles olharam para essas fontes, esses documentos que eles tinham em mão, para apresentar os seus argumentos teológicos. Então, isso a gente chama de crítica da redação. Na aula passada, o professor Fernando falou um pouquinho sobre o aspecto de cada um deles. A gente vai falar um pouquinho, tentar ser um pouquinho mais aprofundar nesse assunto nas próximas aulas. Mas a crítica da redação, ela estuda o olhar, a ideia que o autor escreveu o seu evangelho para qual que era o público. O que ele queria transmitir? E isso a gente chama de crítica da redação. Só para recapitular, então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre essas teorias das fontes para tentar solucionar esse problema dos evangelhos sinóticos e a gente vai passar por cada uma dessas críticas, apresentando aí os seus argumentos. Então, por exemplo, a crítica da forma, a gente vai falar da teoria da tradição oral, a teoria do não documento. Na crítica da fonte, a gente vai passar sobre as teorias dos documentos, do documento único, dos dois documentos e da teoria dos 4 documentos e da crítica da redação à escrita. A escrita a gente não vai abordar muito hoje, a gente vai abordar nos próximas aulas, que aí a gente vai entrar diretamente falando sobre cada um dos evangelhos, a sua peculiaridade, seus públicos-alvos, o que eles tinham em mente quando eles estavam escrevendo os seus evangelhos, tá? Vamos começar então. Teoria da tradição oral. A teoria da tradição oral, só para vocês entenderem, no começo tanto da obra de Jesus, quanto da continuidade da obra de Cristo através da igreja ali, através dos apóstolos, dos discípulos. Quando a gente olha para Atos capítulo 1, por exemplo, a gente vê que o próprio evangelista Lucas, ele começa dizendo que ele vai narrar aquilo que Jesus começou a fazer e ensinar e depois deu mandamento para os apóstolos. Então, a continuidade das obras de Cristo são os discípulos continuando aquilo que Jesus começou a fazer e ensinar. Só que eles não estavam preocupados com a escrita, eles não escreviam isso. Tanto é que a gente vai ter os primeiros escritos aí, seja de evangelho, seja de cartas, a partir do ano 50 depois de Cristo, só para vocês terem uma ideia. Então, eles não estavam preocupados. A ideia era eles pregaram o evangelho. Eles achavam que a volta de Jesus ia ser bem repentina,
Então eles consentiam em pregar, a necessidade era pregar, era testemunhar. Foi só depois que os apóstolos começaram a morrer, alguns deles começaram a morrer, ser martirizados, presos, que eles entenderam que eles precisavam preservar de forma escrita a doutrina de Cristo. Quando a gente olha, principalmente olhando num panorama geral para o Novo Testamento, a gente vai ver que as cartas, ela vai trabalhar muito isso. Ela vai trabalhar as contradições que estavam sendo ditas daquilo que Jesus ensinou. Então, eles vieram como forma de apologesta, para defender de fato a doutrina de Cristo, a doutrina que os apóstolos, de forma coerente e correta, ensinada por Jesus, estavam transmitindo. Mas antes disso não se tinha essa necessidade. A necessidade deles era de pregar o evangelho, era de sair de todas as nações e batizando e fazendo discípulos. Então, a gente começa falando da crítica da forma, que é o estudo das origens. A origem, principalmente, vem da questão da tradição oral, daquilo que foi transmitido de Jesus para os apóstolos aos discípulos e assim por diante, as igrejas. Depois da teoria do não documento, ou melhor dizendo, vamos estar aqui, da tradição oral, a gente tem a teoria do não documento. O que a teoria do não documento vai dizer? Que ela rejeita qualquer fonte comum. O que isso significa? Que eles não aceitam que os evangelistas e o apóstolo que escreveu os evangelhos, eles tiveram fonte, acesso a escritos ou fontes comuns, como, por exemplo, testemunhas oculares. Eles acreditam que tudo veio por inspiração divina. Então, cada um dos evangelistas escreveu seu evangelho apartado um do outro, e por mais que tenha essas semelhanças existem porque foi Deus que revelou igualmente para cada um deles. Eles rejeitam isso. Mas eu queria abrir aqui uma primeira participação aqui para que a gente possa pensar um pouquinho como que a gente pode provar na Bíblia que isso não existe. Como que a gente pode rejeitar essa ideia do não documento, de que foi uma inspiração dada por Deus para cada um dos evangelistas e dos apóstolos de forma individual, e que não teve nenhum acesso a uma fonte comum. Como a gente pode rejeitar isso? O próprio Evangelho de Lucas vai nos dizer isso. Ele fala lá no capítulo 1 de que para discorrer os fatos que ele vai passar para Teófilo, ele faz o quê? Ele vai consultar testemunhas oculares, ele vai olhar documentos, de certa forma. Então, ele, segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o início. Ele foi atrás de testemunhas, pessoas que estavam. É interessante que, se você olhar o Evangelho de Lucas, ele é o único que fala de uma parte da infância de Jesus. Outro ponto, ele é o único que sempre quando há uma direção dada a Maria, então, exemplo, quando o anjo fala com Maria, e aí Maria, aí diz a narrativa assim, e Maria guardava tudo isso em seu coração. Como que ele sabe disso? Outro exemplo, Jesus está lá no templo, criança, 12 anos. E aí ele fala, olha, vocês estão me procurando por quê? Não convém que eu esteja na casa do meu pai? E aí diz que Maria guardava aquilo no seu coração. Como que Lucas teve acesso a isso? Muito provavelmente ele falou com Maria, mãe de Jesus quanto homem. Então, quando a gente olha, a gente vai ver que ele constou testemunhas oculares, ele participou do processo lá da crítica da forma, que é a ideia da tradição oral, que é a primeira fonte ali da tradição oral. Então, ele pegou pessoas, lembrando, gente, que Lucas foi companheiro do apóstolo Paulo. Então, boa parte também de questões doutrinárias, principalmente falando da questão do livro de Atos, propriamente dito, ele também bebeu dessa fonte, ele conheceu os apóstolos. Então, essa teoria a gente rejeita, de que Deus não utilizou mecanismos humanos para trazer uma revelação sem erros, que aí sim a ideia da inspiração é Deus tornando eles inerrantes. Isso cai por terra porque o próprio Lucas diz que ele consultou testemunhas oculares e fez uma pesquisa minuciosa com relação a isso. Lucas era um historiador de primeira, gente. Vocês aprenderam isso aí, quem participou do livro de Atos, que ele era um historiador de primeira. Então, com certeza, ele consultou documentos e fontes, tá? Por isso que a gente rejeita isso.
Teoria do documento único. O que a teoria do documento único vai dizer? Eles afirmam que os evangelistas escreveram a partir de um único documento. Então, esse documento ele veio ou da tradição oral, ou algum escrito ali que eles tinham já, algum compilado de palavras de Jesus ou de doutrinas, e todos eles se utilizaram esse mesmo documento para escrever seus evangelhos. Essa teoria, ela se baseia principalmente por causa de uma declaração de Papias de Herápolis. Papias de Herápolis, para quem não conhece, ele foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João, o apóstolo. Então, assim, é um cara muito próximo, uma segunda geração de discípulos, para vocês terem uma ideia. Então, tem uma base forte com relação a isso. Ele vai dizer que, inclusive, foi Mateus que escreveu, chamado aí esse documento de Ditos de Cristo, ou Logia do Senhor, e possivelmente foi escrito em hebraico ou em aramaico, tá? Mas, no decorrer da história, a gente vai ver que essa teoria cai por terra. Por quê? Porque o Evangelho de Mateus foi escrito em grego, assim como todo o Novo Testamento. Chegaram-se a se discutir se ele não tinha escrito de fato em aramaico ou algo do tipo, mas como foi escrito em grego, os teólogos estudaram a forma de escrita de Mateus. Tanto é que Mateus, e é o evangelho que mais faz citação do Antigo Testamento, toda vez que ele cita o Antigo Testamento, ele não translitera do hebraico, ele vai usar a citação idêntica à que é utilizada na Bíblia, que a gente chama de a Bíblia em grego, que é a Septuaginta. A versão Septuaginta, que é a Bíblia do Antigo Testamento, porém na versão grega. Então ele faz um Ctrl+C da versão grega e não do hebraico. Então cai por terra essa ideia, apesar de ela ter sido bem aceita durante bastante tempo, por causa da declaração de Papias, que existia esse documento. A gente não sabe se de fato existia ou não, mas quando a gente olha para o Evangelho de Mateus, a gente percebe que essa ideia cai por terra. Não, porque o próprio Mateus ele não utiliza nenhuma questão gramatical hebraica ou aramaica para escrever o seu evangelho. E quando ele copia alguma citação do Antigo Testamento, ele faz da versão grega, que é a Septuaginta, e não da versão própria, ditamente própria do hebraico ou do aramaico, que foi escrito aí boa parte dos livros do Antigo Testamento, tá? Teoria dos dois documentos. Aí foi surgindo, então, uma teoria chamada teoria dos dois documentos para ir tentando resolver esse problema. A teoria dos dois documentos, ela vem a partir aí de 1835 em diante. Por quê? Porque até Agostinho, a teoria do documento único, de que Mateus escreveu aí esse documento aí dos ditos de Jesus, e por isso todos eles beberam dessa fonte, ela foi muito forte, como eu disse para vocês. Mas a partir do ano 1835, um teólogo chamado Carr provou a primazia de Marcos. Ele já começou a trazer uma ideia de que Marcos seria o primeiro evangelho escrito. E ele provou isso simplesmente por razões linguísticas. A gente vai ver melhor isso depois, mas só para vocês terem uma ideia de que ele comprovou que, de fato, Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Então a gente já começa a resolver o problema lá do porquê que Marcos e Lucas, melhor dizendo, Mateus e Lucas têm 93% do evangelho de Marcos espalhado neles. E aí a gente já começa a ver. E aí ele chega à conclusão de que Marcos foi o primeiro. Então, começa aqui já um norte. Depois, um outro teólogo chamado Bernard, ele veio com a ideia de que existia uma segunda fonte. Então, Marcos era a primeira e existia uma segunda fonte, que é aqueles 250 versículos que são comuns somente entre Mateus e Lucas e que não tem Marcos. E aí ele chamou esse documento de fonte Q, que é nada mais, nada menos do que Q, é Keller em alemão, e Keller é fonte, tá? Então, por isso que chama fonte Q, fonte da fonte. Mas se a gente fosse levar o pé da letra, seria isso. Então, eles já começaram a propor uma ideia mais parruda para tentar solucionar esse problema. Só para vocês terem uma ideia, ficaria assim, nesse quadrinho. Então, Marcos como o primeiro evangelho a ser escrito, e por isso que Mateus e Lucas copiou boa parte desses escritos de Marcos, que são o roxinho aqui na tela. E depois a gente tem essa fonte Q, que é em comum os 250 versículos entre Lucas e Mateus, e que não tem
no Evangelho de Marcos. Porém, se vocês observarem, ainda fica uma quirelinha aqui, ainda fica um resquício de informações que são exclusivas só de Mateus e exclusivas só de Lucas. Só para vocês terem uma ideia, a fonte Q, a teoria da fonte Q vai dizer que somente 250 versículos são utilizados e que são em comum entre Mateus e Lucas. Tá? Mas 300 versículos de Mateus não é explicado. Da onde que vem? Da onde que vem esses outros 300 versículos que são exclusivos de Mateus? E Lucas segue a mesma lógica. A gente tem 580 versículos que não é encontrado nem em Marcos e nem na fonte Q, que é essa fonte comum. Essa fonte Q, gente, só para vocês terem uma ideia, muito provavelmente ela veio da igreja de Antioquia, que era uma igreja muito forte. Atos capítulo 13 vai falar para ela, 12 já no finalzinho começa a falar, Atos capítulo 13 fala mais fortemente, a igreja que enviou o apóstolo Paulo junto com Barnabé. Então, eles vão dizer que existia já ali algumas formas de escrita bem incomum dos ditos de Jesus, de fato, ali do ministério, daquilo que os apóstolos diziam. Então, eles já estavam preservando isso e que os autores aí, Mateus e Lucas, usou em comum essa fonte Q. Só para vocês entenderem mais ou menos a sua origem, tá? Mas percebam que ainda há um problema. Ainda há 300 versículos de Mateus e 580 versículos de Lucas que não são em comum nenhum e nem outro. Como resolver isso? Aí é da onde surge, então, a teoria dos 4 documentos. Essa teoria dos 4 documentos é a teoria mais aceita hoje por boa parte dos teólogos protestantes, porque a gente vai ver que a doutrina católica, a teologia católica, ela pensa ainda de uma outra forma, mas hoje boa parte dos teólogos, principalmente protestantes, aceitam essa teoria dos 4 documentos. O que seria isso? Para tentar resolver, porque vocês viram que a teoria dos 2 documentos, apesar dela ser uma boa explicação, ela não resolve ainda o problema, porque a gente tem outros versículos aí que são peculiares de Mateus e de Lucas e que não tem como ser explicado, da onde eles tiraram essas informações. Então surge então a ideia da teoria dos 4 documentos. O que seria essa teoria dos 4 documentos? Primeiro, Marcos como a primazia, como fonte principal, fonte Q, onde traz aqueles 250 versículos aí que são comum entre Mateus e Lucas, mas o que a gente chama de fonte M, que é somente os registros encontrados em Mateus, e fonte L, que é somente os registros encontrados em Lucas, e que não são em comum com os demais evangelhos sinóticos. E aí, então, a gente já começa a resolver, de fato, esse problema. Só para vocês terem uma ideia, então, trouxe um quadrinho para mostrar como que ficaria isso, de forma bem clara para vocês. Marcos é principal, Q, fonte secundária, e material de Mateus e material de Lucas, chamado fonte M e fonte L. A gente não tem tempo para entrar tão a fundo com relação a essa fonte M ou essa fonte L, mas, teoricamente, essa fonte M, ela veio de Antioquia da Síria também, como eu disse para vocês, tinha uma igreja muito forte lá. Mateus, ele era bem aceito ali, ele era bem visto como apóstolo ali naquela região. Há alguns que vai dizer que veio de Jerusalém, por causa da estrutura, da teologia que Mateus coloca, das citações que ele faz com relação ao Antigo Testamento. Então, Jerusalém, a gente sabe que era a fonte ali da religião, então muito provavelmente, se não foi de Antioquia, foi dali. E Lucas veio de Cesareia, muito provavelmente veio de Cesareia, esse documento que ele teve acesso, além, obviamente, de tudo aquilo que ele vivenciou com os demais apóstolos, as testemunhas oculares, e ele mesmo foi fazendo um compilado à parte e exclusivo só dele. Então, essa teoria dos 4 documentos é a mais aceita, como eu já disse para vocês, e é o que mais resolve aí essa questão do problema sinótico. Falando então um pouquinho já aí da primazia dos evangelhos. Por que o evangelho de Mateus é o primeiro na nossa Bíblia? Porque por causa daquele testemunho de Papias, como eu disse para vocês, de que o evangelho de Mateus tinha sido escrito primeiro, por ele ser apóstolos e os outros evangelistas não. Essa é a posição aceita pela Igreja Católica até os dias de hoje. Então, até o século XIX,
e para os protestantes era aceito isso, acreditava-se de fato que Mateus havia sido o primeiro. Porém, depois disso a gente já viu que caiu por terra com a descoberta aí dos teólogos de que, por questões linguísticas e bem simples, o Evangelho de Marcos havia sido escrito primeiro. Mas essa é a posição da Igreja Católica até os dias de hoje, tá? Não sei dizer se todos acreditam assim, mas a posição oficial da Igreja é que Mateus foi o primeiro. Então, com base nisso, nas nossas Bíblias, o Evangelho de Mateus vem primeiro. O Evangelho de Mateus vem primeiro, é por causa disso, tá bom? Mas se a gente fosse seguir a ordem cronológica, Marcos seria o primeiro evangelista. Isso, ele tem ele tem uma argumentação muito boa, como eu disse para vocês, Papias traz essa ideia de que havia sido Mateus o primeiro escrito, de que ele era um apóstolo, então por isso que ele tinha que ser o primeiro a ser escrito, mas a gente vê que isso cai por terra e que não tem nada a ver o fato dele ser apóstolo ou não. Os testemunhos pelo testemunho dos pais da igreja, a gente vai ver, se a gente for levar em consideração a ideia de que porque Mateus era apóstolo, a gente vai ver que o testemunho dos pais da igreja, como o próprio Papias, vai dizer que Marcos bebeu exclusivamente da fonte de Pedro, do apóstolo Pedro. Inclusive, o próprio Papias, que falou que dessa questão da primazia de Mateus, ele vai dizer que o evangelista Marcos, ele escreveu, ele era uma espécie de pena do apóstolo, escreveu exatamente aquilo que o apóstolo Pedro disse para ele, argumentando. Então, a gente vê que, ao mesmo tempo que ele dá uma priorizada aí como Mateus, mas ele vai usando, inclusive, o argumento que ele é apóstolo, mas isso acaba caindo por terra, porque ele mesmo diz que Marcos escreveu exatamente o que o apóstolo Pedro falou. Então, a gente vê que não faz sentido utilizar esse argumento. Pontos que sustentam, então, a primazia de Marcos, para a gente comprovar que, de fato, Marcos foi o primeiro evangelista que escreveu. Primeira coisa, a brevidade de Marcos. Trouxe um quadrinho aqui para vocês terem uma ideia. No Evangelho de Marcos, a gente tem 11.025 versículos escritos, contra 18.000 de Mateus e 19.000 de Lucas. E o que isso significa? Significa que dificilmente alguém que vai ter um material mais parrudo, inclusive com sermões bem específicos de Jesus, extremamente importantes, como, por exemplo, o Sermão da Montanha, onde a gente vê lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, a gente vai pegar uma pessoa que quer falar, testemunhar tudo aquilo que Jesus transmitiu, ela vai resumir aquilo. Então, qual é o argumento dos teólogos? De que sempre se parte do menor para o maior, quando a gente vai fazer escritos. Por que isso? Porque eles pegaram o Evangelho de Marcos e acrescentaram aquilo que eles sabiam, aquilo que eles testemunharam, aquilo que eles analisaram em outras fontes. No caso de Mateus, aquilo que ele mesmo ouviu de Jesus, por isso que ele é o que traz maior riqueza de detalhe no Sermão da Montanha, e vai acrescentar. Ele dificilmente vai diminuir isso, vai querer resumir. Então, a ideia da brevidade de Marcos traz para nós de que eles partiram de um princípio menor para algo maior. Por isso que é um forte argumento aí para sustentar a ideia de que Marcos foi escrito primeiro. Um outro ponto, o escrito de Marcos. O que isso significa? Quando eu quero dizer aqui o escrito de Marcos, que quando gramaticalmente falando a gente vai olhar para a escrita do Evangelho de Marcos, ela é muito mais pobre. Existe, vamos usar o nosso linguajar contemporâneo, né? Existe erros de português, no caso ali são de gregos, né, de escrita. E quando eu digo erro, não é que ele escreveu algo contraditório com aquilo que Jesus falou. Pelo contrário, gente, ele escreveu nós vai, nós vem. É mais ou menos essa a ideia de alguém que não tinha tanto conhecimento de escrita mesmo. Então, é um escrito mais pobre, diferente de Mateus e de Lucas. Lucas, principalmente, o grego de Lucas é o melhor grego do Novo Testamento. Tanto o seu evangelho quanto o livro de Atos, seu livro histórico, é o melhor grego que nós temos no Novo Testamento, do Novo Testamento, melhor dizendo. Principalmente porque ele era um médico. Então, provavelmente, de todos eles aí, ele era o mais estudado. Então, a gente vê que dificilmente
alguém que tinha tanto conhecimento quanto Lucas, por exemplo, ia escrever de forma tão pobre e tão errada como o Evangelho de Marcos escreveu. Novamente, gente, errado no sentido da ideia gramatical, da estrutura da escrita. Não errado porque ele escreveu algo diferente daquilo que Jesus falou. Então, aceita-se, como eu já disse, em geral, que as irregularidades gramaticais e construções deselegantes, como nós vai, nós vem, que foi escrita por Marcos, é diferente de Mateus e Lucas. Então, Marcos preserva mais expressões aramaicas. Por exemplo, ele não faz transliterações, ele não faz cópia do Antigo Testamento. Como posso provar isso? O Evangelho de Marcos, ele vai dizer que Jesus chega para a menina e fala, Talita cumi. E aí ele dá o significado. Ele vai dizer, que significa tal coisa? Então, ele não faz transliteração, porque talvez ele não tinha esse conhecimento. Então, ele usa a ideia, a expressão aramaica e traz aí uma explicação em grego. Então, o Evangelho de Marcos é o único que faz isso, para mostrar para nós aí e sustentar a ideia de que, de fato, ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. Para a gente finalizar, trouxe aqui uma fala de um teólogo chamado Champlin, é um teólogo que eu particularmente gosto bastante dos seus trabalhos, principalmente dos seus comentários bíblicos, que para mim, em português, é um dos mais completos. Ele diz o seguinte: desde os primeiros anos, após a sua produção, sempre se reconheceu os três evangelhos. Ninguém tinha dúvida disso. Mateus, Marcos e Lucas são muito similares em conteúdo e apresentação. Essa semelhança não só no plano geral da narrativa histórica e dos ensinamentos, mas até nos termos escolhidos para expressar coisas. É quase impossível, gente, evitar a conclusão de que houve um empréstimo de uns aos outros, ou pelo menos de fonte informativas comum. Então, o que Champlin está querendo dizer? É que quando a gente olha por todo esse plano de fundo, tudo aquilo que eu comentei com vocês, e pelo aquilo que qualquer pessoa leiga vai fazer uma leitura desses evangelhos, dificilmente ela não vai chegar à conclusão de que um emprestou alguma coisa do outro. Principalmente porque a gente tem alguns exemplos de textos que literalmente é Ctrl+C, Ctrl+V. Eles copiam a parte inteirinha. E vocês viram aí no exemplo que eu dei para vocês lá, sobre os ladrões da cruz, de que Mateus e Marcos é praticamente um igualzinho ao outro. Só Lucas que diverge um pouquinho, que ele traz um conhecimento um pouquinho maior. Então, não tem como a gente chegar numa conclusão, como, por exemplo, da ideia do não documento, de que cada um foi inspirado à parte. Cada um lá no seu cantinho, no seu quadrado, foi inspirado por Deus, e aí, na hora de compilar isso para fazer aí os textos do Novo Testamento, para ter a nossa Bíblia do Novo Testamento como a gente tem hoje, chegar aí à conclusão de que, meu Deus, Deus falou quase igual para todos eles. Então, dificilmente a gente consegue aceitar isso, por conta dessas semelhanças, desses empréstimos que tão claramente a gente vê que um fez do outro. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês.